Os Três Reis Magos, uma jornada de mistério, fé e teorias intrigantes. Sua história atravessa culturas, lendas e mesmo as fronteiras do que conhecemos como possível. O Evangelho de Mateus os descreve como magos, possivelmente astrólogos, sacerdotes ou estudiosos das estrelas. Embora a tradição popular lhes atribua os nomes Melquior, Gaspar e Baltazar e os identifique como reis, o texto original não menciona seus nomes ou títulos reais. O número 3 foi sugerido pelos presentes que carregavam ouro, incenso e mirra, cada um repleto de significado. Esses presentes reforçam o simbolismo de sua jornada. Ouro para a realeza, incenso para a divindade e mirra para a mortalidade e o sofrimento. Os magos eram frequentemente retratados como representantes das três grandes regiões do mundo conhecido: Ásia, África e Europa. Melquior, de cabelos brancos e barba longa, simbolizava a sabedoria da Europa. Gaspar, jovem e de traços orientais, representava a vitalidade e a esperança da Ásia. Baltazar, de pele escura e traços africanos, encarnava a diversidade. Esses retratos, embora apócrifos, reforçam a ideia de que o nascimento de Jesus foi um evento universal, capaz de unir povos distintos. Sua reunião não foi por acaso. Relatos e lendas sugerem que poderiam ser sacerdotes zoroastrianos, cujas tradições atribuem grande importância às estrelas como guias divinos. Teriam interpretado a aparição de uma nova estrela como um sinal messiânico, possivelmente relacionado à profecia de Balaão. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Números 24:17. Guiados por essa convicção, partiram em busca do rei prometido. Vindos de regiões distantes, especula-se que tenham cruzado desertos e montanhas, enfrentando desafios imensuráveis. Se de fato vieram da Pérsia, teriam percorrido cerca de 1.500 quilômetros, uma jornada monumental. Outros acreditam que poderiam ter vindo ainda de regiões mais remotas, como a Arábia ou a Índia, e que suas vestimentas e conhecimentos sobre especiarias e perfumes indicavam um profundo vínculo cultural com essas áreas. A estrela que os guiava é um dos elementos mais enigmáticos da história. Astrônomos modernos sugerem várias teorias. Uma conjunção planetária de Júpiter e Saturno em 7 a.C., um cometa, possivelmente o Halley, ou mesmo uma supernova que iluminou o céu por semanas. Outros acreditam que a estrela foi um fenômeno sobrenatural, um milagre divino destinado a guiar os magos. Uma interpretação intrigante propõe que o movimento da estrela, aparentemente parando sobre Belém, poderia ser explicado por eventos celestes alinhados com a perspectiva dos observadores. Chegando a Jerusalém, os magos procuraram o rei Herodes, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Essa pergunta perturbou Herodes, que viu na profecia uma ameaça ao seu trono. Ele os orientou a Belém, pedindo que retornassem com informações sobre a criança. Contudo, os magos, avisados em sonho, evitaram Herodes e tomaram outro caminho de volta. Esse sonho, interpretado como uma intervenção divina, os salvou de serem cúmplices dos planos sinistros do rei. Os presentes que ofereceram ao menino Jesus carregam significados profundos: ouro para reconhecer sua realeza, incenso para simbolizar sua divindade e mirra como um presságio de seu sofrimento e morte. Esses elementos não apenas refletem suas crenças, mas também indicam um entendimento notável da missão de Jesus, mesmo antes de ela se manifestar plenamente. Alguns estudiosos sugerem que esses presentes também podem ter servido como uma provisão prática para Maria e José, permitindo que fugissem para o Egito com recursos valiosos. Após cumprirem sua missão, os magos desapareceram da história.
Tradições tardias afirmam que retornaram a seus países para espalhar a mensagem do nascimento do Salvador. Alguns relatos os vinculam a uma conversão posterior ao cristianismo, e até há lendas que afirmam que seus restos mortais foram levados para a Catedral de Colônia, na Alemanha, onde são venerados. Na Idade Média, os magos foram celebrados como santos, e sua jornada inspirou obras de arte, canções e teatros religiosos em toda a Europa. Mas a história dos magos vai além das escrituras e tradições. Teorias contemporâneas levantam hipóteses intrigantes. Alguns sugerem que poderiam ser emissários de uma ordem secreta dedicada ao estudo das estrelas e das profecias. Outros especulam que seriam seres de outro mundo, enviados para observar o nascimento de uma figura destinada a impactar o universo. A estrela de Belém, segundo essa visão, poderia ser uma nave espacial, guiando-os em sua missão. Essa hipótese, popularizada em círculos ufológicos, levanta a possibilidade de que a sabedoria dos magos transcenda o conhecimento humano da época. Uma teoria fascinante sugere que os magos poderiam ter sido orientados por textos antigos que previam o nascimento de um Salvador universal. Esses textos, espalhados pelas rotas comerciais entre o Oriente e o Mediterrâneo, poderiam ter inspirado comunidades religiosas a buscar sinais celestes. A própria jornada deles simbolizaria a convergência de várias tradições espirituais em torno de um único evento cósmico. Além disso, especula-se que a estrela de Belém tenha sido interpretada de maneira diferente por várias culturas. Enquanto para os magos era um sinal messiânico, para outros poderia ser um augúrio astrológico ou mesmo um sinal de catástrofe iminente. Essa multiplicidade de significados reforça o caráter misterioso do fenômeno e a singularidade da jornada dos magos. Curiosamente, a ideia de que os magos seriam de outros planetas não é completamente descartada em algumas interpretações contemporâneas. Alguns autores argumentam que os conhecimentos avançados que demonstraram, tanto em astronomia quanto em simbolismo espiritual, poderiam indicar uma origem não terrena. Esse conceito, embora altamente especulativo, desafia nossa compreensão das capacidades humanas da época e amplia o escopo da narrativa bíblica para além da Terra. Seja como figuras históricas, emissários divinos ou personagens lendários, os três reis magos continuam a inspirar e intrigar. Sua jornada nos lembra que a busca pelo divino é uma experiência universal, guiada por fé, curiosidade e o desejo de compreender algo maior do que nós mesmos. O que nos resta, no entanto, é a mensagem de unidade e esperança que sua história transmite. Ao cruzarem fronteiras, superarem desafios e reconhecerem a importância de um evento único, os magos nos convidam a refletir sobre nossas próprias jornadas de descoberta e conexão. E se os três reis magos virem hoje? Se essa história acontecesse nos dias atuais, certamente seria um evento repleto de especulações, interpretações modernas e debates acalorados. As redes sociais seriam inundadas por teorias. Seriam os magos parte de uma organização secreta com acesso a tecnologias avançadas? Representariam uma colaboração intergovernamental em busca de sinais astrais? Ou seriam figuras espirituais, provenientes de um passado distante, conectando ciência e fé de maneiras que ainda não compreendemos? A estrela de Belém, com seu movimento peculiar, provavelmente seria comprovada por astrônomos, físicos e até entusiastas da ufologia. Poderia ser uma manifestação cósmica ainda não explicada, um objeto extraterrestre com inteligência própria, ou talvez um evento natural, mas interpretado de maneira sobrenatural. As principais manchetes do mundo se dividiriam entre ciência e espiritualidade, questionando o que é possível e o que desafia nosso entendimento. Os presentes
com seus significados profundos, também despertaram discussões. Seriam apenas simbolismos religiosos ou esconderiam segredos sobre culturas antigas e suas relações globais? O ouro, o incenso e a mirra podem ser interpretados como itens místicos, recursos econômicos ou até tecnologias ocultas. Sua entrega a uma criança humilde em Belém simbolizaria o reconhecimento de um poder maior, desafiando os sistemas políticos e sociais contemporâneos. Além disso, os próprios magos seriam alvo de um escrutínio intenso. Quem seriam eles? Cientistas, líderes religiosos ou visitantes de outra dimensão? Sua aparência, seus trajes e até sua forma de falar seriam minuciosamente analisadas, levando a interpretações que variavam entre históricas, espirituais e ficcionais. Documentários, podcasts e teorias conspiratórias proliferaram, conectando suas ações a profecias antigas ou a agendas secretas. Por fim, uma jornada deles seria reinterpretada como um chamado para a humanidade moderna. Estaríamos ansiosos para atravessar nossas próprias fronteiras, físicas, culturais e espirituais, em busca do divino? Ou continuaríamos presos em nossas divisões e descrições? Se os 3 reis magos fossem vistos hoje, você consideraria o sinal e seguiria a estrela? Ou ficaria apenas observando, perdido em dúvidas e incertezas?